Vou chamar minha colega Paola Cuenca, que está acompanhando aí, né, desde a madrugada, toda essa movimentação envolvendo a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Paola, muito boa tarde a você. Então, a gente já tem a confirmação de que, pelo menos por enquanto, Fernando Collor vai cumprir a prisão ali de um presídio lá de Maceió, é isso mesmo? É isso mesmo, Suane. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. O Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, vai permanecer preso em uma penitenciária de Maceió, capital de Alagoas, e pelo menos permanece preso neste momento, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que saiu agora há pouco, no início da tarde, foi de que então ele seja preso em Maceió, Alagoas, até porque na audiência de custódia foi questionado pelo juiz instrutor, que aparece ali nas imagens, se ele tinha uma preferência por permanecer no cumprimento da pena em Maceió ou então em Brasília, já que ele possui residência nesses dois locais, né? Tanto no estado de Alagoas quanto no Distrito Federal ele tem a residência, então foi questionado, ele disse que preferiria continuar em Alagoas, então Moraes decidiu que ele deve ser levado à penitenciária para ficar preso em uma ala separada e também em uma cela em que ele permaneça como a única pessoa presa ali, ou seja, uma cela individual. Inclusive, Moraes cita que isso acontece pelo fato de Fernando Collor ser um ex-presidente da República, então que ele fique em uma aula especial e também em uma cela individualizada. Mas a gente tem esse ponto justamente que você mencionou, Suane, da defesa, dizendo que Fernando Collor tem 3 problemas de saúde, doença de Parkinson, apneia do sono grave e também transtorno afetivo bipolar. E por conta disso, a defesa pediu a domiciliar, o que Moraes coloca nessa decisão ao determinar então que o cumprimento da pena aconteça imediatamente em uma penitenciária de Maceió, é que a própria penitenciária que foi designada apresente em 24 horas a informação se ela tem capacidade de oferecer os atendimentos médicos necessários, todo o suporte para o ex-presidente Fernando Collor de Mello, para que ele então permaneça ali. Caso a penitenciária diga que não tem essa capacidade, então já há a orientação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para que toda essa situação, tanto do pedido a domiciliar quanto das considerações da penitenciária, sejam remetidos para análise da Procuradoria-Geral da União, que então, Procuradoria-Geral da República, que então pode se pronunciar, dar ali o seu parecer, se de fato seria aconselhável que Collor fosse para a prisão domiciliar, ou então que ele fosse levado a algum outro tipo de penitenciária, e a partir desse parecer é que Moraes pode tomar a decisão. Sempre importante lembrar que esse processo de remeter os autos para análise da PGR faz parte de todo o processo, o devido processo legal, como a gente costuma ouvir, mas o parecer da PGR não tem que ser seguido pelo ministro Alexandre de Moraes. De toda forma, já fica essa orientação para que a PGR se manifeste a respeito desse assunto. A gente deve ter nas próximas horas, talvez então, essa resposta, se de fato a penitenciária tem condições de atender essas necessidades de saúde de Fernando Collor de Mello, ou se não tem, e como que vai ficar a respeito dessa situação, o cumprimento da pena, se no regime fechado, como estava determinado, ou então se ele vai para uma prisão domiciliar, pelo menos nesse primeiro momento, pelo menos por enquanto. Suane. E aí a gente tem, né, Paulo, toda uma discussão também acontecendo no STF, né? Até agora são 4 votos a 0, se eu não me engano, pela manutenção, né, dessa prisão. Então, eu queria entender, né, como é que está esse julgamento. E eu também, a gente teve a informação de que o ministro Gilmar Mendes pediu também que esse julgamento, né, pela manutenção ou não da prisão, fique ele vá para o plenário físico, ele sai ali do plenário virtual e também vai para o plenário físico. Então, apesar desses votos, o que aconteceria, né, com esses votos que já foram apresentados até agora por meio do plenário virtual? Olha, eu vou voltar um pouquinho para conseguir talvez ficar mais fácil do pessoal entender o processo, como ele acontece, porque Fernando Collor foi condenado, então, a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em maio de 2023. A partir disso, ele vem protocolando recursos. A defesa dele tem protocolado recursos questionando justamente esse tamanho de pena, o crime que está sendo considerado, pelo tempo em que o crime teria ocorrido, por que da pena ainda ser cumprida, enfim. Acontece que um primeiro recurso já havia sido negado pelo Supremo Tribunal Federal e agora estava colocado em análise um segundo recurso também questionando justamente essa pena que foi aplicada depois de já ter sido colocado que ele deveria ser condenado e deveria permanecer preso para o pagamento dessa pena de 8 anos e 10 meses de prisão.
Neste segundo recurso, é que então o ministro Alexandre de Moraes, nesta quinta-feira, considerou que se tratava de um recurso protelatório. Vamos falar no bom português, um recurso para enrolar e justamente não ter o início do cumprimento da pena. Estava só tentando adiar de fato para que esse processo chegasse a um trânsito em julgado, que ele fosse de fato finalizado sem nenhuma chance mais de ter algum recurso para ser analisado e a prisão, o cumprimento da pena fosse de fato o próximo caminho. Ao ter essa consideração de que o recurso estava apenas protelando todo esse processo, Moraes então determinou a imediata prisão de Fernando Collor de Mello, isso independentemente da análise desta decisão individual dele, ser analisada, ser apoiado ou não pelos pares justamente do STF, mas que ele já fosse preso. E por isso que a gente teve, então, Fernando Collor já sendo preso na madrugada dessa sexta-feira. Mas acontece que a decisão individual tem que ser analisada pelos pares. E essa análise aconteceria em um julgamento virtual que começou às 11 horas da manhã de hoje. Nesse julgamento virtual, o primeiro a manifestar o voto foi o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, para que, de fato, essa decisão dele permanecesse de imediato cumprimento da pena, recusando esse recurso que foi colocado ali, protocolado pela defesa, considerando que se tratava de um recurso que só estava tentando adiar o fim desse processo, de fato, e o ministro Flávio Dino acompanhou o voto de Moraes. Então, a gente já tinha 2-0 colocados ali para que, de fato, Collor continuasse preso e o processo fosse dado como finalizado sem chance de ter outro recurso. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu destaque, ou seja, ele considerou que pela repercussão desse caso, pela importância, por se tratar de um ex-presidente da República, não cabia ter um debate a respeito, de fato, de encerrar esse processo, de terminar a prisão imediata de Collor, ali em um julgamento virtual, onde os ministros eles não estão tendo esse debate aqui ao vivo, cara a cara, que é o que a gente costuma ver nas imagens ali da TV Justiça, eles dentro do plenário debatendo a situação. Por isso, ele pediu destaque para que esse caso seja analisado, de fato, ao vivo, cara a cara, com esse debate no plenário físico. Mas com esse pedido de destaque, que dá uma pausa nesse julgamento virtual, ainda assim a plataforma do STF está aberta até às 11 horas e 59 minutos de hoje, para que se outros ministros quiserem já marcar o posicionamento deles a respeito desse assunto, eles podem ir lá colocar os votos. E bom, ministro Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin já anteciparam os votos, também acompanhando Alexandre de Moraes, para que Fernando Collor permaneça de fato preso. Então a gente teria um cenário aí de 4-0 no sentido de permanecer a prisão, o imediato cumprimento da pena de Collor. Mas cabe a gente destacar, quando tem um pedido de destaque por parte de algum dos ministros, esse julgamento virtual ele vai ser encerrado, zerado, para que no plenário físico, cara a cara, os ministros recomecem o julgamento. Então, a gente tem já um posicionamento dos ministros adiantado de 4 deles para que, de fato, o Collor já comece esse cumprimento de pena, mas no julgamento a ser agendado, não tem data prevista ainda para se analisar essa decisão de Moraes pelos outros ministros do Supremo, todo mundo vai ter que votar de novo para, de fato, ter uma validade jurídica a respeito desse julgamento. Suane. E aí fica a questão, né? Quando, né, esse julgamento no plenário físico ele deve ser marcado? Como ainda não há, inclusive, essa data, né, Paola? Essa, inclusive, é um dos pontos que a defesa de Fernando Collor coloca também ali como um dos argumentos para pedir a prisão domiciliar dele, por não saber, além dessa questão de conformidade, de comorbidade, desculpe, de idade também de Fernando Collor, 75 anos, não saber exatamente quando vai recomeçar então esse julgamento e por isso pediu também essa prisão domiciliar de Fernando Collor. E aí eu aproveito para te perguntar, em relação à defesa, como é que a defesa também recebeu, né, essa determinação de prisão imediata do ex-presidente? Pois é, a defesa recebeu com surpresa, de acordo com o que eles passaram por meio de uma nota mesmo na noite dessa quinta-feira, porque quando a decisão saiu na noite de quinta-feira, ali por volta das 9 horas da noite, mais ou menos, a defesa, alguns minutos depois, enviou uma nota pra gente, dizendo que recebeu com surpresa, também com esse estranhamento, porque esperava que este recurso que eles haviam protocolado, um segundo recurso, questionando justamente a pena que foi determinada, de 8 anos e 10 meses de prisão, que fosse um recurso a ser analisado
tomado por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e não que houvesse uma decisão individual, monocrática de Moraes, então recusando de fato esse recurso e já determinando o imediato cumprimento da pena. Mas de toda forma a defesa já tinha adiantado que Fernando Collor iria respeitar essa determinação e iria se entregar de forma voluntária, o que de fato a defesa coloca que estava acontecendo na madrugada dessa sexta-feira, porque Collor, que estava em Maceió, iria viajar, estava no aeroporto justamente para vir a Brasília e se apresentar por aqui, mas então acabou sendo preso justamente ali no aeroporto pela Polícia Federal, que já estava no aeroporto, fez o cumprimento desse mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. A defesa ainda assim agora trabalha com esse pedido da domiciliar, que a gente já comentou, tem toda a necessidade de espera para ver se a penitenciária ao qual o Collor foi designado para cumprir a pena vai conseguir dar o suporte a respeito da saúde dele, se não, qual vai ser o posicionamento da Procuradoria-Geral da República sobre isso, para a gente aguardar a decisão de Moraes, mas de fato a defesa esperava que todos os ministros do Supremo se manifestassem e não que houvesse uma decisão individual de Moraes para já determinar esse cumprimento da pena. E bem destacado também, Suane, isso, que justamente o fato de Gilmar ter interrompido esse julgamento virtual, onde os ministros analisam ali se apoiam ou não essa decisão individual de Moraes, foi um dos pontos levantados pelo advogado de Fernando Collor, Marcelo Bessa, colocando justamente essa situação. Olha, se a gente só tem uma decisão individual, a gente precisa ter de todo mundo do Supremo, então que pelo menos ele fique nesse cumprimento de pena em casa e não, de fato, numa penitenciária, somado ao fato de ter 75 anos de idade, ter complicações de doença, e ele também coloca de novo a situação que é um questionamento da defesa a respeito de uma parte do cumprimento da pena, a respeito do crime de corrupção passiva, se eu não estou enganada, porque já é um crime que teria ocorrido a um prazo maior do que hoje se teria esse caminho legal para então haver de fato um cumprimento, já teria expirado o tempo para isso, enfim, é um questionamento da defesa que eles também aguardam ainda uma manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por estes pontos, ainda a defesa trabalha em um processo para tentar evitar que Collor permaneça cumprindo essa pena em regime fechado, que é o que a gente vai ver acontecer de fato a partir dessa sexta. Bom, Paula, só mais um questionamento aqui, é que a gente está tendo bastante interação aqui no nosso chat, as pessoas realmente perguntando, né? Bom, ele foi condenado em 2013, só agora veio então à prisão. Só para a gente reforçar, então, isso aconteceu porque a defesa entrou ali, né, com vários questionamentos no próprio Supremo. Na verdade, a condenação dele, a gente está falando de crimes que, pelo que demonstra a investigação, como você mencionou lá no começo, se trata de um desdobramento da questão da Operação Lava Jato, seriam crimes que ocorreram entre 2010 e 2014. O que ficou ali mostrado e que os ministros então votaram pela condenação de Collor é que ele teria recebido 20 milhões de reais de forma indevida para conseguir favorecer o fechamento de contratos entre a BR Distribuidora, que na época era uma subsidiária da Petrobras, então se tratava de uma estatal, junto com uma empresa de engenharia para fazer algumas obras a respeito da distribuição de combustíveis. E junto desse processo de receber essa vantagem indevida, esses 20 milhões de reais, também havia ali uma conversa para que ele pudesse fazer uma indicação sobre as pessoas que iam ocupar cargos de diretoria nessa estatal, que à época era a estatal, a BR Distribuidora, como subsidiária da Petrobras. Então, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, é que ele então foi condenado a esses 8 anos e 10 meses de prisão. A gente está falando então de crimes entre 2010 e 2014. O julgamento, ele continuou acontecendo, é um processo que estava tramitando no Supremo Tribunal Federal desde 2015, mas a gente só teve essa condenação pelos 8 anos e 10 meses de prisão acontecendo em maio de 2023. Vou até aqui abrir o próprio guia de recolhimento do ministro Alexandre de Moraes, que é um documento para ter o início do cumprimento da pena, em que a gente tem um resumo aqui e fica colocado: o julgamento no plenário que condenou Fernando Collor aconteceu no dia 31 de maio de 2023. O acórdão, que a gente diz que é aquele documento que finalizou de fato, foi publicado em setembro de 2023. E então,
De lá para cá, nesse 1 ano e alguns meses, a gente teve a entrada de recursos pela defesa de Collor. Nesse sentido, ele ainda não havia sido preso, mesmo com essa condenação, pelo entendimento de que era preciso esperar que todo o processo tramitasse em julgado, ou seja, quando acabasse todas as oportunidades da defesa, ainda entrar com recurso, questionando o jeito que uma pena foi aplicada, se o processo legal foi realmente respeitado ou não, um processo que já está previsto, pode acontecer, seja numa ação penal no Supremo Tribunal Federal, seja na Justiça Comum, isso pode acontecer de fato das defesas entrarem com recursos e por isso ainda não tinha o cumprimento da pena. Mas o que acontece é que nessa quinta-feira, em um segundo recurso que foi protocolado para ser analisado, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator desta ação penal contra Collor, considerou que se tratava de um recurso que estava só tentando protelar, ou seja, enrolar para de fato ter o fechamento, o trânsito em julgado, porque Moraes considerou que os pedidos estavam iguais a algo que já tinha sido analisado antes. Era realmente para continuar tendo recurso rolando ali e por isso não ter de fato um início de cumprimento da pena. Então, ele recusa esse recurso e já determina esse imediato cumprimento, coloca para os outros ministros analisarem essa decisão em julgamento virtual nessa sexta, mas como a gente já mencionou, o julgamento foi interrompido de forma virtual, porque Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, entendeu que se trata de um caso, uma decisão que tem que ser analisada no físico, cara a cara, ao vivo entre os ministros, por se tratar justamente de um caso de repercussão e um ex-presidente da República, uma importância desse caso. Cuenca, muito obrigada pelas suas informações. Paola está acompanhando isso também durante a tarde. Qualquer novidade, só nos informar aqui. Muito obrigada e bom trabalho. Até mais.